Graça e a paz do Senhor Jesus, amada igreja. É muito gostoso a gente ouvir testemunhos, saber que Deus está fazendo, Deus continua fazendo, Deus não parou em momento algum de fazer. Muitas vezes nós, em casa ou mesmo na igreja, quando nós oramos, muitas vezes estamos num momento de oração, nós podemos pensar assim: eu oro, e parece que nada acontece. Porque nós temos que pensar numa coisa, irmãos. Nem sempre aquilo que está no nosso coração está no coração de Deus. Então nós temos que pensar que as nossas orações, elas têm que ir de encontro àquilo que Deus quer para as nossas vidas, aquilo que Deus quer para a igreja, aquilo que Deus tem pensado para as nossas vidas. Quando isso acontece, quando essa oração que nós fazemos está de encontro com aquilo que Deus quer, as coisas acontecem assim, rapidamente, porque é Deus agindo, e Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas. Eu acho muito interessante o que Deus faz no nosso meio, porque hoje, aqui no culto, desde a hora que nós começamos o culto, o Senhor está falando basicamente a mesma coisa. É claro que, como eu vou pregar sobre isso, eu entendo desta forma, que desde a hora que nós começamos o culto, a palavra tem sido basicamente a mesma. Confiar no Senhor, acreditar que Deus está fazendo, adorar a Deus por tudo que Ele faz, e confiar, estar nos braços do Pai, confiante que Ele faz. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Salmo de número 131. Nós podemos entender, irmãos, que quando passamos dias atribulados, dias conturbados, dias corridos, dias que muitas vezes nós não temos tempo para fazer nada, o dia passa de uma forma tão rápida que quando nós pensamos, o dia já acabou, o dia já se findou, e aí nós pensamos que tínhamos tantas coisas para fazer naquele dia e acabamos não fazendo nada daquilo que nós nos propusemos a fazer. Mas uma coisa interessante, irmãos, todo dia, quando o dia está para se findar, uma das coisas mais gostosas que nós podemos sentir ou passar naquele dia é saber que nós temos a nossa cama para nós deitarmos, reclinarmos a nossa cabeça, descansar e nos aliviarmos daquele dia conturbado. E nós temos que pensar que isso muitas vezes acontece sempre nos dias que são mais conturbados na nossa vida, porque nós temos a confiança que Deus está conosco. O salmista aqui no Salmo nos diz assim: Senhor, o meu coração não é arrogante, e os meus olhos não veem com soberba. Não há em meu ser a pretensão de explicar todos os mistérios. De fato, acalmei e aquietei os meus sentimentos. Como uma criança satisfeita está para sua mãe, assim a minha alma está para todo o meu ser. Israel, deposita toda a tua fé no Senhor, espera tranquilo e confiante, desde agora e para sempre. Amém. Pai Santo, muito obrigado, Pai, porque podemos confiar em Ti. Amém. Oh Deus, sabemos que a Tua misericórdia, Pai, não tem fim por nossas vidas, e o Teu amor é tão grande por cada um de nós, oh Pai. Por isso continuamos pedindo, Pai, fala conosco, Pai. Nos exorta, Pai, naquilo que for necessário, nos corrige, Pai, naquilo que for necessário, porque nós queremos, ó Pai, ser parecidos com Jesus a cada dia, Pai. Em nome dele nós oramos. Amém. Irmãos, nós podemos ver nesse texto que nós acabamos de ver, que Davi era um homem tão confiante
E ele é extremamente bem-sucedido na vida. Um homem bem-aventurado em tudo o que fazia, por todas as guerras que ele participou, guerras que ele liderou, guerras que ele estava à frente. Nós sabemos que Deus deu a vitória para Davi. E nós podemos ver isso em muitas histórias de Davi, não são poucas. Nós vemos através dos salmos, vemos através dos reis, de Samuel, das crônicas. Nós podemos ver que a história de Davi, ela é recheada de vitórias na vida deste homem. E um homem que nós sabemos que era, podemos dizer assim, um pecador contumaz. Um homem que parecia que tinha prazer em pecar, porque muitas vezes ele se achega diante do Senhor pedindo perdão por coisas que ele tinha feito, coisas que desagradavam a Deus. E depois nós podemos entender bem à frente na vida dele, quando Deus diz que ele era o homem segundo o coração de Deus, porque ele é um homem que via que Deus era tudo na vida dele. Apesar de todas as coisas que ele fazia de errado, de todas as coisas que não agradavam a Deus, ele sabia que podia confiar em Deus. Ele podia sempre se achegar a Deus e saber que o Pai estava ouvindo, estava pronto para ouvir o seu clamor, ouvir a sua voz. E nesse salmo que ele chega diante do Senhor, logo no comecinho dizendo: eu não tenho um coração arrogante diante do Senhor, ó Deus, e muito menos os olhos soberbos. Eu entendo que tudo que eu já conquistei na minha vida, não foi porque eu tenho força, ou porque eu quero conquistar, ou porque eu vou à frente de todas as coisas. Não, mas é porque eu não sou arrogante, e eu sei que é o Senhor quem faz na minha vida. E os meus olhos também não têm soberba de querer as coisas, porque eu sei que aquilo que o Senhor já me deu é suficiente na minha vida. E eu sei que não adianta eu chegar com o meu coração diante do Senhor, de qualquer forma, mentindo para o Senhor, porque o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe o que está lá no profundo do meu coração. Essa era a oração de Davi, o começo da oração de Davi neste salmo. E ele, mesmo sendo um rei, tendo uma posição soberana diante do povo, ele sabia que era só ele dizer uma palavra, ordenar, e o povo lhe obedeceria. Ele não precisava de Deus para ser o rei diante daquela nação. Como homem, ele sabia disso, mas ele sabia também que se assim ele fizesse, com certeza ele não seria mais rei, porque ele tinha aprendido com a sua vida e coisas que aconteceram antes de ele ser rei, com o rei que passou antes dele. E ele diz aqui, dizendo: não há em meu ser pretensão de explicar todos os mistérios. O que ele quer dizer com isso, irmãos? Ele está dizendo assim: as coisas vão acontecer, as coisas vão passar, e nem tudo que vai acontecer no meio do povo, nem tudo que vai acontecer na minha vida, eu tenho capacidade de explicar. Tem coisas que estão além daquilo que nós sabemos, ou além daquilo que nós convivemos dia a dia, como nós ouvimos o testemunho aqui. Fui chamado para ser professora de alunos que talvez estariam no mesmo degrau que eu, mas o Senhor me levantou para aquele lugar. Então nós entendemos aqui que Davi, a visão que ele tinha era exatamente essa: eu não sou capaz. Eu não sou capaz como homem, mas Deus que está em mim, que age através de mim, Ele é capaz. E eu digo mais, tá? Eu não ando procurando coisas grandes para a minha vida. Eu já sou rei. O que mais eu posso querer de grande na minha vida? Eu estou acima de uma nação, a nação que é do Senhor, e Ele me escolheu para ser o líder desta nação.
O que mais posso querer eu como homem? E também não procuro coisas maravilhosas demais para a minha vida, porque muitas coisas já passei. Já lutei contra leão, contra urso e contra um gigante, todos eles foram derrubados, não por minha força, mas pela força do Senhor em mim. Essa é a visão que Davi tinha diante de Deus. Ele sabia quem ele era diante do Senhor, e ele sabia confiar que o Senhor estava diante dele. E eu creio que Davi pensava dessa forma: eu já sou rei, o que mais eu posso esperar do Senhor? Eu fui rei, fui chamado rei para guiar o povo de Deus, não era qualquer povo. Imaginem, naquela época existiam muitas nações, mas Davi, ele era rei de uma nação especial, a nação do Senhor Deus. Olha, que peso talvez esse homem tinha na sua vida, porque nós podemos entender que muitas vezes nós recebemos uma tarefa nas nossas vidas e podemos senti-la como um peso na nossa vida, uma tarefa que talvez nós não temos capacidade de desempenhar, de agir, de ter uma atitude grande com relação a essa tarefa. Mas Davi, ele não entendeu desta forma. Ele entendeu que ele era pequeno para a tarefa, mas Deus era grande o suficiente para aquela tarefa. O que nós podemos entender aqui na vida de Davi é que muitas vezes, irmãos, nós também nos envolvemos em situações que nos fazem agir, talvez, com uma forma arrogante, com uma forma soberba com relação às pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes agimos como se fôssemos maiores que essas pessoas, melhores que essas pessoas, que temos mais poder que essas pessoas. É assim que Davi poderia agir, mas não o fez. Muitas vezes nós agimos, irmãos, como o dono do saber. Todas as coisas nós sabemos e queremos ser o melhor naquilo. Muitas vezes nós projetamos coisas para as nossas vidas, sonhamos grande demais, talvez. Imaginamos coisas grandiosas para nós mesmos, para a nossa vida. E muitas vezes essas coisas não acontecem, acabam gerando uma frustração tão grande nas nossas vidas. Acabam gerando frustrações que muitas vezes nós pensamos: não vou continuar fazendo determinada coisa porque eu já tentei de todas as formas e não consigo. Já orei, já pedi, já ajoelhei, já implorei, já conversei com o pastor. Muitas vezes nós agimos assim e olhamos a vida das outras pessoas e vimos as coisas acontecendo e na nossa vida muitas vezes não está acontecendo. E muitas vezes, frustrados, pensamos: é melhor eu desistir, é melhor eu parar. É melhor eu parar do que ficar dando murro em ponta de faca, machucando a minha mão o tempo todo e nada acontecendo. E quantas vezes nós somos arrogantes e soberbos dentro da nossa pequenez, dentro da nossa casa, com a nossa esposa, ou com o marido, com nossos filhos, com o pai, mãe, com nossos irmãos. Quantas vezes queremos colocar essas pessoas que estão ao nosso lado ali, trabalhando com a gente, crescendo junto com a gente, mas nós queremos colocar elas abaixo de nós, porque eu estudei, porque eu sei, porque pai, o senhor é das antigas, deixa de ser quadrado. Mãe, para com isso, deixa de ser quadrada, mãe, você é da antiga. Ou nossos irmãos: para com isso, eu sou mais velho, me obedeça, vocês têm que aprender a me obedecer.
Ou quando é mais novo, para com isso, seja mais velho, para com isso, hein? Não vem me perturbar não. Muitas vezes nós agimos assim com nossos filhos. Filho, você tem que me obedecer e ficar quieto. Para, eu sou pai e acabou. Muitas vezes nós agimos assim. Atitude de arrogância e soberba. Muitas vezes ela cresce dentro de nós. E a gente às vezes nem para pensar um pouquinho sobre isso. Sobre por que nós agimos desta forma. Por que nós temos isso em nós? E nós agimos muitas vezes como Davi, que era rei. E nós não somos reis. Olha bem que interessante. Ele era rei, mas ele não teve atitude de soberba, atitude de arrogância com o pensamento do povo, com relação ao povo. Imagine, irmãos, a situação que Davi vivia naqueles tempos. Tudo naquele tempo, tudo era em volta do rei. Tudo era em volta do que o rei fazia, das atitudes que o rei tinha com relação a outros povos, com relação às pessoas, com relação a tantas coisas. Era o rei quem decidia. Podemos dizer que o rei era o cara. Era o rei. Era o rei. Mas Davi, ele aprendeu com Deus, a andar com Deus. Ele aprendeu que Deus tinha o melhor para a vida dele. E ele sabia que em todo tempo, não importasse a hora, não importava o lugar, não importava quando, ele sabia que ele podia confiar em Deus. E o verso 2 ele deixa claro isso: só de fato eu acalmei e aquietei os meus sentimentos, como uma criança satisfeita está para sua mãe, assim a minha alma está para todo o meu ser. Olha bem, aquietar, confiar, se acalmar os sentimentos. Muitas vezes é uma coisa tão difícil de nós fazermos. Às vezes nós estamos numa situação tão eufórica que é difícil a gente dar uma pausa, acalmar e pensar que os nossos sentimentos muitas vezes podem machucar as pessoas, pode ofender as pessoas. Muitas vezes, naquele momento que nós estamos de ira tão grande, talvez, a gente não pensa em muitas atitudes para falar, para agir. E quando a gente para pensar, lá na noite, quando a gente vai deitar, colocar a cabeça no travesseiro, aí a gente bate aquele momento assim, né? Poxa vida, esse dia eu tenho que riscar da minha agenda, porque eu fiz tudo ao contrário daquilo que eu aprendi com o Senhor. Tudo ao contrário. Aí nesse momento a gente ora, pede perdão ao Senhor. Nesse momento a gente vai de encontro aos braços do Pai. É bom? É. É um momento que nos reconforta. Mas como Davi, nós precisamos aprender a ir ao povo, aquelas pessoas que nós machucamos, aquelas pessoas que nós ofendemos, e aprender a perdoar e pedir perdão para ser perdoado por aquelas pessoas. E o versículo ele deixa aqui, como uma criança satisfeita está para sua mãe. Uma criança satisfeita para sua mãe, aqui nós podemos entender que é uma criança que está com fome e ela procura a sua mãe sabendo que na mãe ela vai encontrar o alimento e ela vai se saciar, se satisfazer. Assim também
tem que ser a nossa alma. E o que Davi está falando é que eu procurei o Senhor, porque eu sei que no Senhor eu me satisfaço. No Senhor. E pode ser o que for, irmãos. Se nós observarmos, a maioria aqui é pai, mãe. Nós sabemos que uma criança pequena, normalmente ela tem fome. A primeira pessoa que ela procura é a mãe. Está doendo alguma coisa? A primeira pessoa que ela procura é a mãe. Alguma coisa está pondo medo nela? A primeira pessoa que ela procura é a mãe. É a primeira pessoa. E o que Davi está querendo dizer aqui é que nós, como uma criança, nós temos que procurar a primeira pessoa que é importante nas nossas vidas: o Senhor Deus. O Senhor Deus é a primeira pessoa importante nas nossas vidas. Nós temos que ter essa confiança que quando temos fome, estamos com dor, quando nós estamos com medo de alguma coisa, quando precisamos tomar uma atitude, mudar de vida, mudar a situação da minha vida, a primeira pessoa que eu tenho que procurar é Deus. Muitas vezes nós procuramos tantas pessoas que são pessoas iguais a nós, pessoas que foram feitas da mesma forma que cada um de nós. Somos iguais e esquecemos de procurar a Deus que nos fez, que nos formou, que nos criou, que Ele conhece o profundo da nossa alma. Ele sabe tudo, 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 tudo que está no nosso ventre. Tudo. Tudo. E nós deixamos Deus de lado. Mas nós queremos mudar a situação das coisas. Sabe que atitude é essa, irmãos? Atitude de arrogância. Arrogância para com Deus é uma atitude de dizer: Deus, eu não preciso do Senhor, porque eu sozinho me basto. E muitas vezes esquecemos que não basta. Sem Deus, nada podemos fazer. Sem Deus, por mais que a gente estude, por mais que a gente tente se capacitar, por mais que a gente tenha força, vá para uma academia, fique forte, musculoso, por mais que nós imprimamos a nossa força para as coisas, sabe o que vai acontecer? Vamos ser derrotados. Porque a nossa capacidade, ela é tão pequena, diante de tantas coisas que vêm até nós, diante de coisas que são tão grandes para as nossas vidas. Observa bem, Davi aqui, quando no começo ele diz: olha, nada mais, Senhor, eu já tenho tudo, não preciso de mais. Por que ele estava dizendo isso, irmãos? Porque ele entendia que o tudo dele era Deus. Tudo era Deus. Tudo. Toda vez que ele ia para uma batalha: Senhor, vai à frente. E quando ele entendia que o Senhor estava naquele momento dizendo para ele: não vai, ele falava ao povo: não, vamos ficar. Deus não está conosco nesse momento. Se nós formos, nós vamos perder a batalha. Então não vamos. Mas no momento seguinte, Deus falava: é agora. Ele pegava o povo, estava à frente do povo: vamos, que agora o Senhor está conosco. E a batalha, a vitória desta batalha é nossa. Não por nossas forças, mas pelo Senhor, pela palavra do Senhor que está diante de nós. E o que eu posso dizer, analisando esse texto, é que nós devemos ter tranquilidade nessas palavras de Davi. E mais ainda, desejar a cada dia viver a vontade de Deus para as nossas vidas. Ter uma comunhão grande com Deus e entender que em alguns momentos o Senhor vai falar para você: pare,
se aquiete, sente, acalme o teu coração. Não é agora. Para. Mas que no momento seguinte Deus vai falar: agora vai, que agora eu estou com você. Vai que você vai vencer. Vai que a batalha ganha. Eu estou com você. Ter uma comunhão grande com Deus, ao ponto de saber o momento certo de agir e o momento certo de parar de agir. Porque a ação é do Senhor nas nossas vidas. E Davi aprendeu isso, irmãos. E aí ele pode chegar no final do texto aqui que nós lemos e dizer a conclusão que nós podemos chegar com o que Davi fez. Olha, Israel, agora dirigindo ao povo: olha, Israel, deposita toda a tua fé no Senhor. Espera tranquilo e confiante, desde agora e para sempre. Olha aqui como rei o que ele estava dizendo para o povo: confia no Senhor, fé no Senhor. Ele podia, como rei, ele podia dizer para o povo: olha, eu sou o soberano desta nação, confia em mim, porque eu sou o rei, o que eu digo é lei, o que eu digo vocês têm que obedecer. Como rei, tenham fé em mim. Essa podia ser a palavra de Davi nesse versículo. Mas nós vemos que, como um servo do Deus Altíssimo, a palavra dele era exatamente essa: olha, eu sou tão homem quanto vocês, a minha força é igual a de vocês, eu preciso tanto de Deus quanto vocês, a minha fé está em Deus, não está em homens. A fé de vocês tem que ser em Deus e não em homens, não em um rei, porque eu fui escolhido pelo Deus Altíssimo, mas eu não sou o Deus Altíssimo. Então a palavra de Davi aqui nesse versículo, podemos entender, era essa. Ele, como rei, podia agir de uma forma tão arrogante, tão soberbo diante dos homens, mas não fez. Pelo contrário, ele ia até o Senhor: olha, Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu não sou arrogante, não sou presunçoso, não sou soberbo, e eu preciso do Senhor em todo o tempo. O que fica para nós nesse texto: vamos deixar muitas vezes as nossas atitudes arrogantes, porque nós, como filhos de Deus, nós não somos arrogantes, nós temos atitudes arrogantes. As nossas atitudes que nós tomamos dia a dia, são arrogantes, soberbas. Mas nós, como filhos de Deus, Deus já limpou isso das nossas vidas. Nós não somos arrogantes, não somos soberbos, não somos mesquinhos, não podemos ser, porque nós temos Jesus em nós. E quando Jesus está em nós, nós temos que ter a atitude de Jesus. Mas às vezes o homem que nós somos ainda tem alguns resquícios do velho homem, e acabamos tendo atitudes que desagradam a Deus, atitudes que não vão de encontro com a vontade do Senhor. Então nós precisamos deixar essas atitudes de lado, para que quando tivermos projetos, você pode projetar tantas coisas na sua vida, você pode ter sonhos grandes, grandiosos, desejos, mas tudo isso tem que estar de acordo com os sonhos que Deus tem para a sua vida, com os projetos que Deus tem para a sua vida, com os desejos que Deus tem para a sua vida. Se acontecer isso, irmãos, na nossa vida diante do Senhor, porque Ele quer fazer, tenha certeza disso, Deus está pronto para fazer. Quando nós tomarmos essa atitude diante do Senhor, confiar que Deus
que Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas. Que Deus sabe que os projetos que estão no coração dele são melhores para as nossas vidas. E nós entendemos esse projeto de Deus para as nossas vidas. Quando se alinhar esses projetos, esses sonhos, os desejos do nosso coração se alinhar com os desejos que Deus tem para a nossa vida, nós vamos entender que o que Davi também escreveu no Salmo 37, versículo 4 e 5, que diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Olha que gostoso, irmãos. Nós podemos entender até como uma promessa para as nossas vidas isso. Não é, o Salmo aqui não é uma promessa, mas nós podemos entender que esse versículo é uma promessa para as nossas vidas. Olha, se você se agradar do que o Senhor tem para a sua vida, você vai ser tão satisfeito no coração, tão bem-aventurado, tão uma pessoa de êxito na vida, uma pessoa que, quando tem sonhos, os sonhos estão se realizando. Vai entender que Deus é tudo, que Deus sabe todas as coisas, e que você não precisa de mais nada. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Põe o teu caminho diante do Senhor. Pôr o caminho diante do Senhor é saber que o Senhor está ali, ó, lado a lado com você, caminhando os seus passos junto com você, sabendo que você está fazendo a vontade do Senhor. Aí eu digo, tem coisa melhor, irmãos, de chegar no final do dia em casa, cansado com as atividades do dia, cansado com tantas coisas que estão ao nosso redor, cansados do trabalho, cansados às vezes do que aconteceu no trabalho, mas nós reclinarmos a nossa cabeça e dizer: obrigado, Senhor, estou satisfeito com o que o Senhor tem me dado, estou feliz com o que o Senhor tem feito na minha vida, estou alegre por tudo que o Senhor é na minha vida. Baixe sua cabeça nesse momento. Pai, muito obrigado, Deus, porque a Tua palavra, Pai, nos chega dia a dia, Pai, dizendo que o Senhor é suficiente nas nossas vidas. E eu posso crer, confiar a cada dia, que tudo que eu coloco nas Tuas mãos, Senhor, é o melhor que eu posso fazer. Nada através das minhas forças terá tanto lucro, tanta prosperidade, tanta vitória, se não for o Senhor na minha vida. E como aprendemos com Davi, Pai, um homem como nós, ó Deus, que tanto errou, mas que sabia se colocar diante do Senhor. Oh Pai, faz conosco da mesma forma, Pai. Queremos agradar o Teu coração dia a dia, Pai, e desta forma, ó Deus, se satisfazer no Senhor, porque o Senhor tem o melhor para nós. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos ensinado a cada dia, e basta confiar no Senhor. Oh Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus que oramos. Amém.